Olá, estamos ao vivo com mais um programa Verdade e Expressão, diretamente dos estúdios da TV Transamérica, pelo canal 59, canal aberto, e também pela internet, no verdadeexpressão.com.br, pelas redes sociais, Facebook da TV Transamérica, Instagram da TV Transamérica e YouTube Transamérica, que é uma emissora multiplataforma. Você pode participar conosco por essas redes sociais ou então pelo nosso WhatsApp, o 41 99613 3677. Estamos em ano eleitoral, esse ano temos as eleições municipais e, para tanto, tendo em vista que no último dia 3 de fevereiro tivemos a posse da nova diretoria do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, recebo aqui o desembargador Tito Campos de Paula, que é o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Desembargador Tito, uma honra recebê-lo aqui no programa, seja bem-vindo. A honra é nossa e agradecemos aí em nome do Tribunal Regional Eleitoral essa oportunidade de participar aí juntamente com a imprensa, os diversos meios de comunicação, porque acreditamos que nesse ano de 2020, em que teremos aí esse desafio de acompanharmos e ajudarmos na realização das eleições municipais, esse entrelaçamento entre a Justiça Eleitoral e os diversos meios de comunicação é fundamental para que o processo eleitoral aí do Estado do Paraná tenha um bom desempenho. Agora, desembargador, você que vai presidir as eleições aqui no Paraná, vai coordenar isso, eu gostaria, antes da gente falar um pouco do ano eleitoral, gostaria que primeiro você falasse um pouco da sua carreira. Por que você escolheu o direito? Você que é formado pela Universidade Federal do Paraná, como que você chegou aqui em Curitiba? Suas origens, se puder contar um pouco para a gente. Muito obrigado. As minhas origens eu sempre gosto de relatar, talvez até mesmo para que sirva de exemplo aí para a juventude, os adolescentes, aqueles que muitas vezes têm até medo de sonhar, porque muitas vezes imagina que isso é impossível. Mas vale a pena a gente sonhar, a gente lutar e correr em busca aí dos nossos objetivos. Eu nasci em Ribeirão do Pinhal, uma pequena cidade aqui no norte pioneiro do estado do Paraná, em torno de 13 mil habitantes, e vivi naquela cidade até os meus 15, 16 anos de idade. Já ainda criança, tínhamos que ajudar a família no sustento. Meu pai vendia caldo de cana num engenho que nós tínhamos lá naquela cidade, então desde criança enfrentando aí as labutas da vida. Mas por outro lado, nunca aí descuidamos também da escola, né? Isso foi algo fundamental e que nos impulsionou. E lá na nossa cidade, na época, até hoje ainda não tem curso superior, então você não tinha muita opção. Ou você dependia na época de estudar em Jacarezinho, e lá tem uma faculdade de Direito já bem tradicional, mas aí já dependia de transporte para se deslocar e tal. E eu analisando que teria assim, uma certa dificuldade, até falta mesmo de condições financeiras, foi onde eu, tendo alguns irmãos que já moravam aqui em Curitiba, eu decidi que a melhor alternativa seria eu vir para Curitiba. E aqui cheguei em Curitiba e na época fui atrás de um emprego, aí, o meu primeiro emprego formal, bem próximo aqui de onde nós estamos, aqui na Transamérica, no Hospital Nossa Senhora das Graças. Ali eu consegui um emprego para trabalhar como servente. Foi o meu primeiro emprego formal, fazia a limpeza lá do hospital. E para economizar no dinheiro, na verba que eu precisaria, eu ia a pé ao trabalho, ia a pé também para o cursinho, o terceirão, e apenas voltava à noite de ônibus. Sempre conto que eu andava aí em torno de 11 quilômetros a pé todos os dias. Mas, felizmente, aí no colégio aqui em Curitiba, comecei a despertar essa vocação para a área de humanas, gostava muito da organização social, política aí do Brasil, e foi onde veio a vocação para o direito e, felizmente, aos 17 anos de idade, eu consegui ingressar no curso de Direito da Universidade Federal do Paraná. E você entrou em 1987 e já em 89 você entrou na magistratura, foi juiz em Medianeira, Coronel Vivida, Ribeirão Claro, Pitanga, Foz do Iguaçu e Curitiba. E em 2004 foi para o cargo de juiz substituto de segundo grau
atuou muito na 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná. Em 2013, 15 de março de 2013, tomou posse como desembargador do Tribunal de Justiça. 2019, vice-presidente no TRE e corregedor, e agora como presidente. Gostaria que você falasse, com a sua ampla carreira, longa carreira na magistratura, a gente vai falar bastante durante o programa sobre isso, que é a questão do processo eletrônico, que eu peguei um pouco, a gente tinha muito aquela situação do processo não eletrônico, que era o processo físico. Na sua opinião, o que isso colaborou e ajudou para o judiciário, para a celeridade dos processos? Eu ainda, embora não me considere com a idade ainda bem relativamente jovem, tenho 55 anos de idade, mas tive esse privilégio de acompanhar todas essas fases. São 30 anos de magistratura, né? E na época terminei a faculdade, colei grau em março de 87, cursei a Escola da Magistratura do Estado do Paraná, a 6ª turma aqui em Curitiba, e tive a felicidade de, na sequência, em 1989, ser aprovado no concurso aí da magistratura e ingressei quando tinha aí 24 anos de idade. Então pegamos aquela época tanto na Justiça Estadual, assim como na Justiça Eleitoral. Ainda não se falava em toda essa evolução que teríamos pela frente aí da internet, o processo eletrônico, a urna eletrônica, não havia basicamente nada disso. Em termos de justiça eleitoral, eu ajudei a presidir, na época, na comarca de Medianeira, as eleições presidenciais que nós tivemos naquele ano de 1989, a famosa eleição que deu lá o segundo turno entre os candidatos Lula e o Collor. E naquela época ainda a urna de lona, as cédulas de papel, então todo aquele processo demorado ali de apuração, a contagem dos votos. E depois, ali de Medianeira, fui a Coronel Vivida também, presidi lá a eleição de 1990, salvo engano, para governador e senador, deputados. Outra experiência também que contribuiu muito para esse aprendizado nosso, essa vivência na justiça eleitoral. Em 94 também presidi outras eleições, 92 eleições de prefeito. Na época eu estava em Ribeirão Claro, uma cidade de apenas 10 mil habitantes, em torno de 6, 7 mil eleitores, onde conversamos daqui a pouco, essa disputa também é bastante acirrada e exige muito aí da justiça eleitoral. Em 94 presidi a eleição para governador novamente, deputado, senador, isso lá em Pitanga. Tive também o privilégio de presidir um plebiscito, na época em que estava se criando um município lá na região de Pitanga, chamado São Roque de Boa Ventura. Aí vindo para Curitiba, trabalhei também salvo engano, na 2ª zona eleitoral, na época por 2 anos, 2ª ou 3ª zona eleitoral, e foi uma experiência muito rica. E até que, enfim, chegamos a essa era tecnológica, né? Urna eletrônica, apuração eletrônica e também aí trabalhando na Justiça Estadual com o processo eletrônico, que agora também foi implantado na integralidade, o PJE, o processo judicial eletrônico, no âmbito da Justiça Eleitoral. E, sem sombra de dúvida, foi uma evolução muito grande, veio a contribuir para a maior agilidade nos trabalhos. E o que ajudou muita gente foi, em termos de pesquisa, de jurisprudência, de legislação. Hoje você entra num site lá, Planalto, digita a lei que você quer, ela vai sair ali com todas as abas, tudo atualizado. Então, facilitou em muito o trabalho do juiz. E, por outro lado, também, isso demanda um aperfeiçoamento maior dos juízes e também da própria assessoria, porque tudo se tornou mais ágil, né? Hoje o advogado entra com uma petição, às vezes no mesmo dia chega para o juiz, se ele despachar, já volta, é tudo automático. Então eliminou muito aquela burocracia que se perdia muito tempo com a movimentação dos feitos físicos, da natureza física. Então foi uma evolução muito grande, eu acho que isso aí só veio para contribuir. E ajudou em muito também, até mesmo o trabalho repetitivo ali, a digitação, muita coisa ajudou. Essa evolução, sim, foi fundamental, né? Na época, em Medianeira, por exemplo, você obrigava o juiz
que queria ganhar tempo ali no trabalho, ele se obrigava até mesmo, por exemplo, a dar a sentença em audiência. Eu fazia muito isso, porque ele contava com o trabalho do escrivão, que se você não fizesse aquilo em audiência, aí terminava a audiência, o juiz pessoalmente, você não tinha nenhum estagiário para lhe ajudar, tinha que ir digitar tudo aquilo que você pretendia escrever ali numa sentença. Interessante que você trazendo essa situação que agora, esse ano, então, todos os processos eleitorais, judiciais eleitorais, serão eletrônicos, porque parece que até a última eleição municipal ainda tinha uma parte Isso, municipal, praticamente quase todo o primeiro grau aí era feito fisicamente, e depois aqui no tribunal, em segundo grau, quando tinha alguma tramitação ali, a maior parte era feito eletrônico. Agora não, tanto o segundo grau como o primeiro grau vai ser de maneira eletrônica. Isso aí também demanda naturalmente um melhor preparo aí dos partidos políticos, daqueles que os auxiliam, dos advogados, né? Então hoje qualquer petição, registro de candidatura, tudo isso vai ser feito agora eletronicamente. No final do ano passado, mais ou menos meados do ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral baixou uma resolução e determinou ali os prazos para que fossem implantados aí o PJE, o Processo Judicial Eletrônico, e no Paraná foi implantado em todas as zonas eleitorais. Então, a partir de agora, todos os registros, tudo vai ser feito ali eletronicamente. E isso vai dar uma maior agilidade também, vai representar até mesmo em termos de economias. Porque quando se faz ali, vai lá o advogado, vai lá o partido político e se habilita, ele já deixa um endereço eletrônico também para fins de intimação. Tudo isso vai contribuir muito para a celeridade, até mesmo para evitar esse trabalho burocrático que era totalmente desnecessário. E agora que nós temos, por exemplo, determinadas regiões do Paraná, ainda temos que, se você depender de fazer uma intimação, tem que pegar um barco, ir lá no local, tal. O servidor da Justiça Eleitoral iria gastar aí, muitas vezes, 10, 15, 20 horas somando de trabalho para ir lá atrás, para intimar alguém de um representante de um partido político. E agora acreditamos que com o processo judicial eletrônico, já fica ali o endereço para intimação eletrônica e vai facilitar em muito aí o trabalho da Justiça Eleitoral. Falar um pouco sobre a biometria. A biometria é uma situação que está sendo feita durante várias eleições. Eu queria que você falasse se ainda tem muita gente que não fez biometria e qual que é a consequência, né, quem deixar não fazer a biometria, o que pode acontecer? A biometria é algo também que veio e é de suma importância aí para a Justiça Eleitoral, porque ela já ajuda não só na segurança no dia da eleição, né, para ter certeza que aquele eleitor que está votando é ele mesmo, ninguém está lá votando em seu lugar, né, mas ela veio também já, num processo anterior, contribuir para a segurança do próprio cadastramento do eleitor, né, porque nós tínhamos ainda, infelizmente, em determinadas situações em que ocorria a duplicidade aí de títulos. Às vezes alguma pessoa, por desconhecimento, ou até mesmo por má fé, por alguma razão, ia lá e fazia um título eleitoral num determinado lugar, ia numa outra cidade vizinha, em algum lugar, e fazia lá também um segundo título ou até mais títulos. Então a biometria, ela veio para dar essa segurança já também durante o cadastramento. Tem um aspecto histórico que eu acho bem bacana de relatar, que já lá na antiguidade, na Bíblia você encontra um trecho onde restou consignado lá no livro de Jó, que ficaria um sinal na mão de todo homem para que as suas obras tornassem conhecidas. E, na verdade, isso é a digital, né? E a digital no mundo inteiro não tem nenhum ser humano que tenha uma digital semelhante à de outro. Então nós temos aí 7 bilhões de digitais totalmente diferentes umas das outras. Então ela veio como uma grande segurança, né? Vai lá o eleitor, faz o cadastramento biométrico, a partir dali já evita essa possibilidade de duplicidade, de cadastramento de eleitor, né? E o Paraná começou esse processo de revisão do eleitorado para cadastramento biométrico em 2009 e terminou agora em 2019. 10 anos depois, no final do ano passado, a Justiça Eleitoral do Paraná atingiu essa marca de 100% aí de cadastramento biométrico.
atingimos aí a marca aproximadamente de 8 milhões de eleitores no estado do Paraná que foram cadastrados biometricamente. Então, isso significa dizer que agora, a partir das eleições de 2020, não será mais possível a participação do eleitor, não vai constar lá das listas de votações, se ele não tiver passado pelo cadastramento biométrico. E aí nós chamamos a atenção, lembrando a população. Durante esse processo aí, e no ano passado, terminamos a parte final, vários municípios ali do oeste, sudoeste do Paraná, e tem aproximadamente em torno de 150 mil eleitores em que os títulos foram cancelados ou serão cancelados porque o eleitor não compareceu lá para fazer o seu cadastramento biométrico. Então, essas pessoas aí têm um prazo, é importante que compareçam o mais rápido possível, para que não deixe para a última hora também, cujo prazo fatal aí, final, será no dia, acho que, se não me engano, 6 de maio, mas para que compareçam desde já aos cartórios eleitorais aí para fazer lá o seu recadastramento biométrico, para que não se formem as filas aí de última hora, né? E chamamos também, convidamos os eleitores cujo voto é facultativo, que é o caso desse que tem 16, 17 anos, e aqueles acima de 70 anos de idade. Por quê? Se ele não for até o dia 6 de maio e regularizar a sua situação eleitoral, fazer o seu título ali pela primeira vez, aí o que vai acontecer? Qual é a principal consequência? Se ele não fizer o seu cadastramento biométrico até o dia 6 de maio, aí o nome dele não vai para a lista de votação. E nós temos esse ano eleição municipal. Eleição onde, num determinado município, pequeno, o número de eleitores é pequeno, tal. Muitas vezes chega no dia da eleição, na véspera da eleição ali, um voto vai decidir a eleição, um empate ocorre, e aí tem aquela história, a pessoa tem lá um parente, um amigo, alguém que, aí ele resolve, vou votar para ajudar o meu amigo lá. Se ele não fez ali o cadastramento biométrico, ele não vai poder participar. Então é bom que a gente deixe bem claro, o voto é facultativo, a pessoa vota se quiser. Mas para ele ter essa faculdade de votar ou não, tem que estar lá registrado e feito o seu cadastramento biométrico. Então isso é fundamental. E o Paraná também avançou muito nesse aspecto, até agora bem pouco tempo, no final do ano passado, quando um eleitor queria ir atrás de fazer um título, de resolver a sua situação lá, a pendência eleitoral e tal, ele tinha que ir, unicamente ele poderia ser atendido naquele cartório que estava ligado ali ao seu domicílio eleitoral, aonde ele residia e tal. Agora não. No Paraná, o eleitor pode ir em qualquer um dos cartórios nosso aqui do estado do Paraná, que se ele for eleitor paranaense, ele regulariza a sua situação. Não importa, se ele mora lá em Curitiba, está aqui em Curitiba, lá em Foz do Iguaçu, está em Curitiba, ele consegue resolver. E se ele também vota em Curitiba, está passando lá por Foz do Iguaçu e quer ir no cartório de lá, ele pode resolver a sua situação. E temos também um aplicativo aí da Justiça Eleitoral, que se chama o e-Título. Isso é muito importante também, que as pessoas no seu celular, baixa o aplicativo ali do e-Título, ali vai constar todos os seus dados, serve como um título eleitoral, ele pode levar no dia da eleição, vai estar ali atualizado para saber o local de votação, a situação eleitoral, se tem alguma pendência, alguma coisa. Com esse aplicativo é possível também uma pessoa auxiliar pessoas da família ali, digitando os dados lá, vai saber a situação eleitoral ali do seu familiar, para contribuírem muito isso aí para o bom desempenho aí do processo eleitoral. E o TRE, todas as eleições a gente vê que eles fazem um trabalho de conscientização, porque a gente sabe que nacionalmente isso, a abstenção ainda é muito grande nas urnas. Vocês têm algum tipo de campanha diferenciada que vocês vão, algum tipo de ação que vocês vão fazer para essa eleição? Infelizmente, vamos dizer assim, porque a participação nas eleições, eu sempre costumo dizer, é mais do que um dever, que tem gente que reclama, mas é obrigatório, não deveria ser, tal. Eu acho que independentemente dessa discussão aí, se o voto deveria ser obrigatório ou não, facultativo, eu sempre costumo dizer, mais do que um dever, o voto ele é um direito do cidadão, né? É um direito, porque a nossa Constituição Federal, ela estabelece logo lá no artigo 1º da Constituição,
que o Brasil é uma república federativa, tal, fundada no Estado Democrático de Direito, que tem como fundamentos básicos, aí vem lá, a soberania, né? E depois, lá no parágrafo único, ela diz lá, todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. E quando ela fala da soberania, né, aí nos remete lá ao artigo 14 da mesma Constituição nossa aí de 1988, que fala a respeito do que a soberania ela é manifestada, ela se expressa através do voto, né, do direito ao voto, que é universal, é direto, é secreto, que é importante, e com valor igual para todos. Então, esse é o momento, é o coroamento máximo do exercício da soberania pelo cidadão. É um poder que ele tem nas suas mãos de decidir o destino ali do Brasil, do Estado, do município, que é importantíssimo agora nessas eleições que nós temos. Então, a gente procura fazer essa campanha de divulgação. O TRE está aí a todo vapor com a nossa comunicação social, isso é algo fundamental, é prioridade da nossa gestão aí à frente do Tribunal Regional Eleitoral, aumentar ainda mais esse entrelaçamento aí, com essa comunicação entre a Justiça Eleitoral e a imprensa, de uma forma em geral, e a Justiça Eleitoral está presente aí nas mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, para que o eleitor sempre esteja ali acompanhando. Nós estamos divulgando as matérias que diz respeito aí à Justiça Eleitoral. E o eleitor que tiver também aí alguma sugestão a fazer, alguma crítica, principalmente as críticas aí construtivas, alguma ajuda, nós já tivemos casos, às vezes a gente sempre menciona aí de eleitor que entrou lá no Facebook, no Instagram, no Twitter e tal, e estava com alguma dúvida, estava lá no outro país, lá no Japão, e como ele conversou com o pessoal ali que atende a comunicação social, ele evitou uma viagem, por exemplo, estava se deslocando lá para Tóquio, onde ia lá atrás da Embaixada Brasileira, e conseguiu solucionar o problema dele através da ajuda do nosso pessoal aí das mídias sociais. Então é algo muito importante e a gente tem o maior prazer em que o eleitor realmente participe dessas eleições, tire dúvida e que participe do processo eleitoral. E a Justiça Eleitoral tenta transmitir essa mensagem de que é importante que o eleitor participe de maneira consciente aí do processo eleitoral. Não por quê? Aquele que não participa, aí depois, muitas vezes, até mesmo, vamos dizer assim, ele diminui a sua, entre aspas, moral para, às vezes, cobrar, fazer as críticas, e a partir do momento que ele participou, aí fica mais fácil dele cobrar. Você falou bem das redes sociais, é até importante passar aqui para o telespectador que ele pode usar essas plataformas para se comunicar, né? Caso ele tenha qualquer dúvida. Né? Pode utilizar, porque hoje a Justiça Eleitoral ela tem várias ramificações, mas nós temos lá dentro da Justiça Eleitoral um chamado Conselho de Governança, em que participa lá representantes de todos os setores do tribunal. Nós temos também semanalmente uma reunião lá da diretoria geral, em que participa um representante de cada setor do tribunal também, mais ou menos em torno de 18 áreas, e a pessoa se comunicando ali com as mídias sociais, ainda que, vamos dizer, lá nós temos pessoal, tem jornalista, tem pessoas formadas em Direito, nós temos lá também convênios da Justiça Eleitoral com faculdade de jornalismo, temos vários estudantes que estão lá trabalhando, aprendendo, em toda essa parte aí que é uma via de mão dupla, ajuda os estudantes e ajuda também a Justiça Eleitoral com bastante interesse, com bastante desempenhando isso aí mesmo com amor. Então, quando o eleitor faz alguma pergunta, alguma coisa que eventualmente eles lá, no momento, não têm a condição de responder, mas encaminha para o local adequado e vem essa resposta aí para que o eleitor sempre receba a boa informação, né? Isso é importantíssimo. Em tempos aí de mídias sociais, a boa informação é fundamental para que não prevaleça a desinformação. Legal. Agora, esse ano, continua aí esse prazo de campanha de 45 dias. A gente já teve essa experiência nas eleições de 2016, nas eleições de 2018. Gostaria que você, como atuou já em várias eleições, a sua opinião, foi saudável essa mudança dos 90%
os 45 dias? Qual que é a sua opinião? Veja bem, nós temos aí às vezes aspectos para falar, tanto em termos de legislação e de justiça eleitoral, que o papel nosso é um pouco diferente, mas às vezes a nossa experiência aí acaba ajudando também a ter um olhar sobre essa questão. Sim. Foi bom, foi ruim, né? Tem os dois lados, tem o lado a favor, tem o lado contrário. Uma das alegações é que o período curto, ele viria a favorecer, por exemplo, aquele candidato que às vezes já tem mais experiência, está buscando uma reeleição, está há mais tempo, né, já tem mais visibilidade. Então aí diminuiria o tempo de campanha, viria a prejudicar aquele candidato que é menos conhecido, vamos dizer assim. Tem esse lado, né? Mas tem também o lado, vamos dizer, o lado positivo. O lado positivo foi que com o encurtamento aí do período eleitoral, ele também, porque, veja bem, tradicionalmente, o que a gente verificava? Quando a campanha era mais longa. A campanha era mais longa, mas é mais tipo na reta final ali, sim, que aí começava a ver mesmo aquela participação maior do eleitor, tal. É meio que na reta final ali que o eleitor ele foi ouvindo ali, buscando uma informação para cá, outra para lá, tal, e até chegar no momento ali em que ele vinha para bater o martelo e decidir em quem ele iria votar, né? Então veio esse encurtamento aí em termos de trabalho para a justiça eleitoral. Para nós não alterou muita coisa não, sabe? Essa concentração, aí a gente vai trabalhar mais num período específico, né? Aumenta o volume de trabalho, mas a Justiça Eleitoral está preparada, os nossos servidores lá, a maior parte aí, principalmente do Tribunal Eleitoral aqui, todos aí acima de 20 anos de experiência, já sabem que nesse período tem que se dedicar mais mesmo para o trabalho, a gente se não vê grandes problemas, né? Mas acreditamos que, quanto a isso aí, o eleitor vai ter o tempo necessário. E outra coisa também, nós estamos falando aqui em mídias sociais. Hoje tudo é veloz. Nós tivemos outra experiência que eu acho que é importante a gente relatar aqui, né? Por exemplo, durante a análise dos processos aí de prestação de contas, foi visível a constatação de certos candidatos que gastaram em valores milionários, acima de R$1 milhão, e não conseguiram se eleger. Nós temos aí vários casos, não vamos aqui naturalmente nominar, mas tivemos casos. E, por outro lado, tivemos casos de candidatos que gastaram valores assim super baixos, módicos mesmo, e conseguiram se eleger. Porque souberam trabalhar em cima aí das mídias sociais, né? E acho que isso é fundamental. E eu, particularmente, deixo aqui o meu testemunho, que eu vejo isso como uma melhor possibilidade de garantia da igualdade entre os candidatos. Eu acho que hoje está sendo quase que possível você falar que uma pessoa aí, às vezes gastando bem pouco, ela tem condição de fazer um excelente trabalho, gastar sola de sapato aí, saber trabalhar com as mídias sociais, que ela coloca meio que numa condição de igualdade. Nós tivemos, está aí na própria propaganda, no horário político, gratuito, né, de candidatos que tiveram 8 minutos e não tiveram desempenho, e outros que tiveram lá tempo mínimo e conseguiram desempenho, porque trabalharam bem com as mídias sociais. Eu acho que se essa ferramenta existe hoje, é direito aí dos candidatos trabalhar de maneira honesta e sincera, sem burlar aí o que a legislação determina. Hoje é possível até mesmo aí o candidato fazer aí o impulsionamento aí das suas propagandas, tal, né? É saber utilizar, que vai oportunizar a igualdade para as pessoas. Legal, vamos para o destaque do dia com o jornalista Pedro Lima. Boa noite, Pedro Lima. Boa noite, Rafael. Boa noite ao desembargador. Vamos ao destaque do dia. Os 34 brasileiros resgatados na China, 31 repatriados e 3 diplomatas, chegaram à base aérea de Anápolis, em Goiás, na manhã de ontem. Eles vieram em 2 aviões da Força Aérea Brasileira, enviados ao país asiático na última quarta-feira, dia 5. Os repatriados vão permanecer em quarentena por 18 dias, no hotel de trânsito da base aérea de Anápolis, que foi especialmente preparado para essa operação.
A tripulação, médicos, pilotos, enfermeiros, entre outros que participaram do resgate, também vão cumprir período de quarentena. Todos ficarão em apartamentos individuais, ou no caso do que são pais e mães de crianças menores, poderão ficar no mesmo quarto. O grupo inclui crianças de 2 e 3 anos e outras de 7 a 12 anos. As visitas estão proibidas. Os 2 aviões da Força Aérea Brasileira, com os resgatados a bordo, decolaram de Wuhan, na China, no início da noite de sexta-feira. No trajeto para o Brasil, as aeronaves pararam para reabastecimento na Varsóvia, na Polônia, Las Palmas, na Espanha e em Fortaleza, já em território brasileiro. Por fim, de acordo com o boletim médico do Ministério da Defesa, os 58 hóspedes passaram por todas as avaliações clínicas protocolares e mantiveram o quadro assintomático. Com informações da Agência Brasil, eu volto com você aí no estúdio, Rafael. Obrigado, Pedro Lima, nosso jornalista. Estou aqui ao vivo com o desembargador Tito Campos de Paula, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Assumiu no último dia 3 de fevereiro. A gente estava falando um pouco do prazo da eleição, de campanha de 45 dias, e o que a gente notou muito nessas últimas 2 eleições, falar rapidamente disso, é a pré-campanha, o período pré-eleitoral, da pré-campanha ganhou uma importância maior nas campanhas, né? Porque a legislação eleitoral flexibilizou aí as manifestações dos pré-candidatos, né? Logicamente que só veda aquele pedido explícito de voto, mas o fato é que a gente vê aí, a experiência que a gente vê nessas eleições, que os pré-candidatos começam já fazendo movimentos políticos já com um tempo bem antecedente à eleição. Isso me parece também positivo e vai naquela questão de igualdade entre os candidatos, né? Possibilita que se chegue a essa igualdade, né? Veja bem, evitando os excessos que ocorreram aí na experiência, nós tivemos muito caso do outdoor, aquela coisa toda, mas o Tribunal Superior Eleitoral bateu o martelo praticamente nessa questão, né, eliminando essa possibilidade desse tipo de propaganda como regra. E esse trabalho de pré-campanha, às vezes a gente se assusta um pouco, mas em outros países aí tem essa liberdade aí, porque se a pessoa almeja se tornar um candidato, até mesmo, às vezes, porque tem algo interessante, que muitas vezes essa pré-campanha, ela se destina mais para o público interno dos partidos, porque muitas vezes nós sabemos aí, quando começam os debates políticos e tal, às vezes tem também alguém para ver qual que é a viabilidade de determinadas pessoas dentro do próprio partido, para que quando chegue, e ocorreu isso aí, a prática demonstrou isso também, que pessoas ali que se apresentaram como pré-candidatos e quando chegou mesmo na época da convenção, acabou nem sendo candidato. Isso aí aconteceu. Isso aí nos Estados Unidos tem muito essa discussão, em outros países, e é a história da viabilidade né, eleitoral, porque eu acho que é algo natural dentro dos partidos, eles, dentro da autonomia dos partidos políticos, cada um vai procurar ver quais são os candidatos ali que têm maior viabilidade. E às vezes para ver, analisar, até mesmo para analisar essa viabilidade em termos de vencer uma eleição, torna-se às vezes necessário esse período aí da pré-campanha. Então a legislação prevê e eu vejo como algo positivo, evitando-se naturalmente os excessos. Né? Isso aí é outra questão. Agora falando um pouco aqui das principais datas, eu destaco aqui como relevante aquela janela eleitoral para se mudar de partido que vai do dia 5 de março, né? Até o dia 3 de abril, que se considera justa causa a mudança de partido pelos detentores do cargo de vereador para concorrer à eleição majoritária ou proporcional. Essa é uma data importante, dia 3 de abril, isso aqui principalmente para os candidatos, né? Vai um alerta aí para os candidatos, que é o último dia em que se considera, então, justa causa a mudança de partido, porque hoje, para haver a mudança de partido, tem que haver uma justa causa, e a legislação estabelece lá o que seria a justa causa. E esse dia 3, então, é essa janela partidária em que pode haver essa mobilização aí, ou pode migrar de um partido
para o outro, para que ele possa concorrer aí às eleições. E dia 4 de abril, que é extremamente relevante também essa data, quem pretende ser candidato tem que firmar seu domicílio eleitoral na cidade que pretende concorrer, né? É uma data importante também aqui para os candidatos, aqui é algo específico para os candidatos, né? Principalmente nesse ano em que nós temos aí eleição municipal, né? Porque na eleição municipal nós temos N situações. Tem o chamado o domicílio eleitoral, que ele é estabelecido em razão de algumas circunstâncias, afetividade, a pessoa que ele mora em Curitiba, mas ele tem toda a família lá numa outra cidade, tem propriedade lá, tem uma série de coisas que liga ele àquele lugar também. Tá? Então ele poderia ter 2 lugares. E se ele quiser mudar e puder, então essa é a data máxima, porque passando essa data aqui, aí o candidato ele não pode mais pretender se candidatar. Se, vamos imaginar, ele mora aqui em Curitiba, mas quer se candidatar a prefeito lá de Foz do Iguaçu. Aí ele não poderá. Então essa data, dia 4 de abril, é importante para que os candidatos façam essa alteração, aqueles que assim desejarem, né, para que estabelecer o seu domicílio eleitoral, para poder registrar depois, se for o caso, a sua candidatura. Também é relevante em relação aos agentes públicos, né? Funcionalismo público, principalmente no dia 7 de abril, que se inicia a vedação de revisão geral de remuneração de servidores que exceda a recomposição salarial ao longo do ano da eleição. Isso aí é um dispositivo que tem essa data aí, decorre da Lei 9.504 de 97, que regulamenta todas as eleições. Ele objetiva o quê? Ele objetiva que, vamos supor aí, o governante ou alguém que possa vir a ser candidato, dê algum aumento ali, melhora a remuneração, só para tentar conquistar ali a simpatia da categoria ali dos servidores. Então é por isso que essa é a data limite. Transferência de título, revisão e alistamento, o eleitor tem até o dia 6 de maio, né? Essa regra é mais para o eleitor, no caso. Nós falamos sobre essa data é fundamental para o eleitor. E a gente, mais uma vez, chama a atenção de todos os eleitores do estado do Paraná, que não deixe para esse último dia. Está sendo amplamente divulgado, porque senão chega no último dia, daí forma aquelas filas quilométricas e daí complica. E hoje, por exemplo, se o eleitor for comparecendo ao longo desse... Nós estamos ainda agora em fevereiro, né? Aí tem março, abril, maio, tem aí uns... 3 meses. 100 dias praticamente para o eleitor correr atrás disso. E também aqui me vem mais um detalhe que eu chamo a atenção, que me vem à mente, é que o eleitor, muitas vezes, ele vai lá na central de atendimentos ou vai lá no cartório eleitoral e em determinadas situações que ele nem precisaria ir. Então nós temos hoje, além do e-título, que é aquele aplicativo que falamos que a pessoa pode baixar e ver ali a sua situação, nós temos também lá no site do Tribunal Regional Eleitoral, situação do eleitor. Sim. Aí ele entra lá e vai ver se tiver alguma pendência, para ele ter uma ideia. Vamos imaginar que a pendência dele é porque ele não compareceu aí no último turno, não votou só no último turno. Ele não está impedido de votar, porque a pessoa, só depois de 3 turnos consecutivos é que gera aí a impossibilidade dele votar novamente. Então, se ele deixou de votar só em 1 turno ou 2 turnos das eleições, ele vai ver lá, qual que é a pendência? É uma multa porque deixou de votar. Sim. Se for só essa multa, é uma multa, um valor simbólico. Salvo engano, é R$ 3,51. Aí, no próprio site lá, já tem uma abazinha que indica lá os caminhos certinho. O eleitor emite aquela guia, recolhe aquela multa, e aí ele procura lá também, tem lá o endereço do e-mail do cartório eleitoral da zona a que ele pertence. Aí ele encaminha aquele comprovante que pagou a multa, dali uns dias ele recebe a comunicação que foi regularizado, ele não precisa nem ir lá no cartório eleitoral, nem utilizar tempo aí numa fila. Então isso é importante. Essa data aqui é muito importante, 6 de maio. Até lá, quem não regularizou a sua situação... Cancela o título, no caso? Ou não fez o seu título, ele não vai estar com o seu nome na lista de votação. Isso é importante. O
cancelamento é aquilo que nós falamos. Hoje, aproximadamente em torno de 150 mil pessoas que vão ter os títulos cancelados porque não fizeram a revisão do eleitorado. Tá? Mas, mesmo tendo, vai lá, ele entrou lá e descobriu, meu título foi cancelado, mas ele tem ainda até essa data para fazer um novo título, daí regularizar a sua situação. A gente estava falando de pré-campanha, e aqui tem um item importante do período pré-campanha, que é 15 de maio, data a partir da qual é facultado aos pré-candidatos a arrecadação prévia de recursos na modalidade de financiamento coletivo. Aqui é uma data, 15 de maio, porque a propaganda eleitoral mesmo e a utilização daí dos recursos que o candidato vai receber, do fundo eleitoral tal, é mais para frente. E nessa data aqui, como nós falamos em pré-campanha, então a lei possibilitou que se faça esse tipo de financiamento coletivo. De uma maneira totalmente organizada, a lei regulamenta, a gente não tem aqui todos os detalhes no momento, mas a legislação estabelece lá como é feita, o partido político tem que abrir lá uma conta específica para isso, tem que ter demonstração, a pessoa que vai fazer a doação, ela tem que ser identificada, o CPF, para saber a origem de tudo, os limites de gasto. É a famosa vaquinha eletrônica aí pela internet. Tem toda a regulamentação e é possível fazer então esse tipo de financiamento aí para os pré-candidatos. A gente fala muito tem muitas datas aqui, se a gente começar uma por uma, a gente não vai chegar ao final. Temos aqui 5 de agosto, tem uma bastante importante. Vamos lá. 5 de agosto. Que é o último dia para a realização de convenções partidárias, né? Essa aqui do 5 de agosto é o último dia para a realização das convenções partidárias. Então vamos fazer as convenções, vai de 20 até o dia 5 de agosto. Aí nessa data tem que estar realizadas já as convenções dos partidos para a indicação aí daqueles que serão os candidatos. 6 de agosto é uma data importante também. 6 de agosto é a data a partir do qual as emissoras de rádio e TV sofrem vedações em sua programação normal e em seu noticiário. Então, determinadas limitações também para que não venha favorecer nenhum candidato, tal, aquela questão da igualdade. 15 de agosto, nós temos aqui uma data importante. É o último dia para os partidos e coligações apresentar à Justiça Eleitoral também o requerimento de registro. Fez a convenção, lá no dia 5, daí tem que fazer o registro, que vai até essa data. 16 de agosto, é uma data também muito importante, que é o início da propaganda eleitoral. Aí, a partir dessa data aqui, liberado, tal, vai ser aquele período que vão se intensificar aí as propagandas. No dia 27 de agosto, também é um prazo aí para a Justiça Eleitoral, para fazer agregação de sessões, se tiver que fazer algum reajuste. Dia 28 de agosto também é uma data muito importante, que é o início aí da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. 14 de setembro é uma data também importante, que é a data em que os pedidos de registro, de candidatura, inclusive os impugnados e os respectivos recursos, devem ser julgados pelas instâncias ordinárias e publicados. Então tem até essa data aí é trabalho da Justiça Eleitoral. Tem que trabalhar dia e noite para analisar todos esses recursos. Então esse é um tema que é relevante, que até o próprio leitor, até chegou perguntas aqui, que a gente volta e meia nas eleições, a gente tem aquele problema de não conseguir julgar até em todas as instâncias essas impugnações aí, porque a gente sabe que é um caminho grande, né? Por mais que a Justiça Eleitoral seja célere, o juiz lá eleitoral consegue julgar rápido, até o próprio TRE aqui é célere, mas lá no TSE, de repente, até eventualmente um recurso ao STF, a gente não consegue fazer esse julgamento. Como que a Justiça Eleitoral tem trabalhado aí para tentar sanar isso o mais rápido possível? Aí vem a questão. Nós aqui, a gente tem procurado sempre, eu não tenho notícia pelo menos, que no Tribunal Regional Eleitoral não tenha conseguido cumprir esses prazos. A gente tem feito o possível e o impossível para cumprir todas essas datas. Agora já fica difícil para a gente falar em nome lá do Tribunal Superior Eleitoral. E quando isso ocorre, aí vem aquela questão, acaba
participando do processo e muitas vezes depois vem o indeferimento. Gera todo ter eleições uma suplementares. Aí gera todo o ideal seria que realmente todos fossem julgados dentro dessa data para evitar qualquer tipo de contratempo. E aí depois já temos lá o 4 de outubro, que é o dia da eleição aí do primeiro turno, né? Só destacar aqui também o 28 de agosto, a gente não chegou a falar, que é o início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão, Isso, que é uma data importante também. O dia 28 de agosto é uma data importante porque é a partir dessa data é que inicia-se a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Agora, uma questão bem concreta que até quando souberam que a pauta seria com você, desembargador, presidente do TRE, que a gente tem visto muito na internet aquelas enquetes. Que você coloca lá os nomes e daí se tem aquele bate-boca na própria internet, a gente fica longe vendo, né, se aquilo está certo, não está errado, porque a gente sabe que tem aquela regra eleitoral que pesquisa tem que se registrar. Exatamente. Como é ano eleitoral, é obrigatório o registro da pesquisa. Se esse tipo de enquete não estaria violando a lei ou não, pelo que a gente sabe, me parece que não. Mas eu gostaria que você desse uma orientação para quem faz esse tipo de enquete para não ter implicações, de repente, que a gente sabe que a multa não é baixa, né? Veja bem, o que a lei autoriza expressamente é a realização de pesquisas. Né? As pesquisas, elas seguem todo um critério, tem métodos para a realização da pesquisa, devem seguir certas regras científicas, não é de qualquer maneira, tem toda uma responsabilidade de quem elabora as pesquisas, aqueles que saem fazer a pesquisa de campo. Então, a empresa que realiza uma pesquisa, ela está sujeita a uma série de consequências, né, para ter quase que ter a certeza de que ela, no mínimo, obedeceu aquelas regras ali. Aí, se eventualmente uma pesquisa em que seguiu todos os requisitos ali que a lei determina e depois não coincide com aquilo que realmente aconteceu, mas é pesquisa, né? Mas obedeceu-se os critérios técnicos ali que a lei determina. Agora, o grande problema dessas enquetes é isso, é que não segue critério nenhum. Então, o melhor mesmo é não realizar essas enquetes. Né? Aí, a enquete é só entre as pessoas ali na sua vida particular, um pergunta para o outro, tudo bem isso aí. Mas fazer esse tipo de enquete e divulgar isso... O problema é se tem uma denúncia, daí pode ter implicação. Não fazer, pode ter implicação, porque a enquete ela não vai seguir todos os critérios lá, por exemplo, quando você vai fazer uma pesquisa eleitoral, em Curitiba, por exemplo, tem que ter pessoas de vários bairros, né? Por quê? Qual que é o objetivo da legislação, né, ao se exigir todos esses critérios técnicos? É evitar que alguém, por exemplo, ele saiba que lá num determinado lugar, em determinado bairro, por exemplo, é um reduto onde um candidato X ele é mais forte. Se for fazer a pesquisa naquele lugar lá, pode dar, vamos supor aí, 60%. Às vezes, aquele mesmo candidato que tem 60% num lugar, se você for lá num outro bairro, candidato a vereador, por exemplo, que ele não é lá a região onde ele vive, onde ele desempenha o trabalho dele, lá vai ser mínimo. E, então não dá, fica meio igual aquela história aí das pesquisas para medir a inflação, né? Não dá para pegar só aquele alimento ali que o preço está lá em cima ou está lá embaixo para dizer, tem que fazer um apanhado geral. E, então, basicamente é isso, para o eleitor entender o que se exige. E essas enquetes, naturalmente, vai fazer uma enquete com pessoas que trabalham num sindicato X. Tendência de dar um resultado ali que não corresponde com a realidade, e aí as pessoas começam a divulgar isso como se fosse algo real, para tentar, isso pode gerar, sem dúvida alguma, aquilo que a gente estava falando antes, a questão da igualdade de oportunidade entre os candidatos, para que não haja não leve o eleitor, não induza o eleitor a imaginar que, fulano está fortíssimo lá, mas foi através de uma enquete que não seguiu todos esses critérios. Então, é preferível que não se faça. Salvo engano, em algum ponto aí da legislação, há até a mesma vedação. Sim. O outro ponto importante dessa eleição, que é uma novidade, é o fim das coligações proporcionais, que não se pode mais fazer aquelas alianças, aquelas chapas de vereadores, né,
com vários partidos, agora não se pode, para exemplificar melhor. Agora a chapa, o partido tem que lançar uma chapa completa e pura de vereadores. Isso, é. Vai ser a primeira experiência aí. Primeira experiência, foi uma alteração decorrente de uma emenda à Constituição, salvo engano, alterou lá o artigo 17 da Constituição Federal, e que se colocou então um fim nessa possibilidade aí de coligação para as eleições proporcionais. Né? As proporcionais, para deixar de forma bem compreensível, didática para o eleitor, são as eleições aí que diz respeito a deputado federal, Sim. deputado estadual e agora, nesse ano, a eleição para vereador. Né? Então é a famosa chapa pura. E agora o partido vai ter que escolher ali os seus candidatos a vereadores unicamente daquele partido. Então vai somar, mas continua ainda a possibilidade de voto só na legenda. Chega alguém lá no dia da eleição, ele não quer votar ou não lembra lá do número do vereador e tal, mas ele quer ajudar aquele partido. Ah, eu sou simpatizante desse partido X aqui e tal. Aí, se ele quiser fazer isso, ele chega lá e digita só o número do partido, vai ser computado todos os votos que forem para aquele partido, mais os votos que foram para todos os candidatos daquele mesmo partido, é feita a somatória. Sim. E a partir dali é que vai ser aquele coeficiente eleitoral, né, para ver, o partido X, então somando os votos dos candidatos e mais da legenda, ele vai ter direito a indicar X vereadores para Sim. as cadeiras lá da Câmara daquele município. E aí continua permitida a coligação para a majoritária, que é para prefeitos. Né? Falando agora sobre as fake news, a gente sabe que essa é uma coisa que a Justiça Eleitoral vem trabalhando, a tecnologia com o tempo para combater o máximo possível. Isso se dá muito pela internet, pelas plataformas, WhatsApp principalmente. Sim, sim. Eu acho que de repente, a plataforma mais poderosa que pode fazer o maior estrago, né, com uma fake news numa eleição. Então, gostaria que você comentasse isso um pouco. A Justiça Eleitoral também está muito atenta a essa questão das fake news, né, que foi algo que, infelizmente, teve assim, uma relevância, acabou se despontando como algo que se apresentou nas eleições de 2018. E para nós ainda o que foi pior do que as fake news entre os candidatos, se fosse fake news, guerra de fake news entre os próprios candidatos, até aí a Justiça Eleitoral entra como um árbitro ali. Sim. E vai tentar decidir e equalizar e tentar estabelecer igualdade, se precisar retirar, retira, se precisar também só suspender, suspende, ou então prevalece o princípio da intervenção mínima quando não há nenhuma irregularidade ou é algo que não vai afetar o processo eleitoral. Agora, o mais complicado são as fake news que pretenderam aí atingir a credibilidade da Justiça Eleitoral. Isso aí é mais grave e, quanto a isso, a Justiça Eleitoral está plenamente preparada e aparelhada para enfrentar isso daí. E nós já falamos sobre isso hoje, a desinformação se combate com a boa informação. E aí, nesse aspecto, é por isso que eu disse anteriormente aqui, é fundamental essa ligação, esse entrelaçamento aí entre a Justiça Eleitoral e os diversos meios de comunicação. Sim. Por quê? Para que a Justiça Eleitoral tenha esse apoio aí da imprensa, das mídias sociais, para que, se durante o período eleitoral, na véspera, no dia da eleição, por exemplo, alguém surja lá com uma fake news envolvendo o processo eleitoral em si, que a Justiça Eleitoral tenha, através dos meios de comunicação, uma maneira de rapidamente também, de imediato, não dá para deixar, se está acontecendo alguma coisa no dia da eleição, não adianta você querer mandar um informe depois que já terminou a eleição, tem que ser de imediato. Sim. E aí entra então esse papel importantíssimo aí, das mídias sociais, do TRE e das mídias sociais e da imprensa de uma forma geral, dos diversos meios de comunicação aqui de nosso estado. Acreditamos que nós vamos ter muitos parceiros aí para colaborar com a Justiça Eleitoral para divulgar o quanto mais rápido as verdadeiras informações para combater as informações falsas. A gente conta muito com essa ajuda e acho que esse debate que nós estamos tendo aqui hoje já ajuda a contribuir com isso. Para o esclarecimento do eleitor. Tem condição plenamente dentro ali da liberdade de manifestação, de expressão,
Tem uma frase famosa aí que diga a verdade vos libertará. Não é com mentira que nós vamos aí deixar o nosso país melhor. Só para constatar e encerrar que, se não me engano, é a 15ª eleição após a promulgação da Constituição Federal. E por ser a 15ª, me parece que essa dúvida quanto à idoneidade das urnas não tem muito fundamento, porque a gente já teve eleição de diversos partidos políticos, candidatos de todos os perfis, então, inclusive na última eleição, me parece que teve revisão em urna e tal. Sim. Então, eu gostaria que você falasse sobre a urna eletrônica, que ela é praticamente 100% confiável, o eleitor pode ficar tranquilo quanto a isso. Na minha experiência, eu vou dar aqui o meu depoimento de 30 anos de magistratura. Acompanhei, conforme já disse aqui, desde a eleição de 1989, que teve lá para a presidência, até a última eleição agora de 2018. Né? Participei de todas as eleições. E o maior avanço, eu posso dizer sem medo de errar, o maior avanço que a Justiça Eleitoral teve no Brasil, e isso é destaque, a gente pode destacar sem dúvida alguma, até mesmo no mundo, foi a criação da urna eletrônica, da votação eletrônica. E por que eu trago esse depoimento de experiência? Nós falávamos lá da urna de lona e do voto de papel. Tá? Infelizmente, os casos que ocorriam de adulteração no resultado das eleições, de fraude nas eleições, ele ocorria quando? Depois que terminava a votação. Por quê? É um exemplo bem didático que eu repito aqui também. Vamos imaginar uma sessão eleitoral lá num lugar onde tinha 200 eleitores. Naquela sessão, para ter 200 eleitores, você nunca sabe se vão comparecer lá os 200 eleitores ou não. Nunca sabe. Pode comparecer 100, 200, 150 e tal. Sempre alguém vai faltar, de regra. Né? Aí, mais você, na época da cédula de papel, você tinha que preparar as 200 cédulas. Sim. Imaginando que poderia, teoricamente, comparecer os 200 eleitores. Aí o que acontecia? Vamos imaginar, ia só 100 e votava em alguém. Aí ia 150, 100 votavam num candidato, em algum candidato. 50 votavam em branco, tá? E 50 não compareciam. Candidato a prefeito, né? Tinha 2 candidatos. Sim. A partir do momento em que 100 votaram em um candidato, 50 não votou, e 50 não foi, sim, nós tínhamos aqui 100 cédulas em brancas, que depois ia lá para apuração. Às vezes tinha casos aí que demorava 1, 2, 3 dias para se apurar, e aqueles votos ficavam lá, na expressão popular, dando sopa, vagando por lá, com a possibilidade de que alguém, em determinado momento, adulterasse. E de que maneira, às vezes, se fazia essa adulteração? Né? Poderia a pessoa lá, através de um conluio, algo criminoso, sim, mesmo, tal, ia lá e preenchia com o candidato X aquelas cédulas que estavam em branco. Então tinha 100 cédulas lá para ele preencher. E tinha mais ainda uma outra possibilidade, disfarçadamente. Vamos imaginar, a pessoa que estava lá querendo fazer a maldade, ela queria prejudicar um candidato que ele recebeu o voto. Sim. Aí o que ela fazia? Tinha 2 nomes, 2 quadradinhos lá, ela fazia um X no outro e anulava o voto. Então a margem era enorme. Sim. E com o advento, com a vinda da urna eletrônica, o que aconteceu? A partir do momento em que se encerrou o processo de votação ali, lá na sessão eleitoral, vamos imaginar 17 horas, não tem mais ninguém. Pá! Encerrou, apertou o botãozinho. Primeira providência que o presidente da mesa lá, ele tem que fazer. Ele tem que apertar o botão lá e emitir o boletim de urna. E a partir do momento que ele apertou lá, o que tiver em branco está branco, o que for nulo está nulo, o que foi para A foi para A, o que foi para B foi para B. Acabou a possibilidade de você manipular aquele resultado, aquele boletim. E aí o boletim depois ele vai ser transmitido lá para a Justiça Eleitoral. E aí vem as pessoas, mas não sei o quê. Justiça Eleitoral, a urna eletrônica, ela é toda conectada ali separadamente, não depende da internet. E depois que terminou, emitiu o boletim de urna, eu dou um exemplo que eu volto a repetir aqui, sempre eu tenho repetido. Nós fizemos uma eleição complementar, suplementar, no município de Serranópolis do Iguaçu, lá próximo de Foz. Lá, tal. Um lugar pequeno, tinha lá poucas sessões eleitorais. O que ocorreu? Cada partido, cada candidato lá que tinha o seu interesse,
ele mandou um representante em cada sessão eleitoral. E lá, quando saiu o boletim de urna, eles imediatamente